Senhoras, senhores, trabalhadores da casa, irmãos e irmãs, espíritas, encarnados e também os desencarnados aqui presentes, nossos votos sempre de muita paz, harmonia e avanço em todas as nossas questões, potencialidades e depuração das nossas enfermidades. Hoje é um dia de muita alegria porque nos colocamos todos juntos aqui no Centro Espírita José Eusébio, vinculados e entrelaçados pelos sentimentos de fraternidade e união, propostos pelo nosso querido Messias do amor e bom pastor Jesus, compondo e constituindo essa família universal a qual todos nós fazemos parte, cujo objetivo aqui é unânime em todos nós: aprender e progredir. Então hoje nós falaremos de uma forma mais ampla sobre o que nós estamos fazendo em nosso benefício íntimo diante das nossas ações boas ou ruins, que acaba nos acarretando em consequências positivas ou negativas na nossa vida atual, assim como nas nossas vidas futuras também, através de uma realidade que a doutrina espírita vem nos oferecer, que é a realidade da reencarnação, através do mais belo patrimônio, tendo em vista que todos nós temos, que é a liberdade de escolha, mais conhecido como livre-arbítrio. Cada um tem o seu, e sendo assim, tem que ser respeitado. Jesus, ele nos deu uma síntese extraordinária e maravilhosa quando nos disse o seguinte: a cada um é dado segundo as suas obras. Ou seja, a cada um é dado segundo a construção das suas próprias ações. Querendo nos dizer o bom pastor querido, que o Espírito ele retém para si o que ele oferece. Ou seja, que seria tudo uma questão de mérito, demérito, ação, resultado, escolha e consequência. A doutrina espírita vem nos oferecer também uma frase com alto nível de ensinamento moral, quando nos diz o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Paulo de Tarso também vem nos oferecer uma frase e uma síntese maravilhosa quando nos diz essa mesma frase que a doutrina espírita nos oferece, porém apenas com algumas palavras diferentes, quando nos diz o seguinte: tudo nos é permitido, porém nem tudo nos convém. Emmanuel também vem com uma frase maravilhosa, com alto nível de ensinamento moral, quando nos diz o seguinte: na vida somos todos semeadores. Ninguém vive sem semear algo, seja para o bem ou seja para o mal. Mas feliz daquele que por onde passe deixe plantado no coração das pessoas a semente da fraternidade, da generosidade e do amor. André Luiz, no livro Os Mensageiros, vem nos oferecer uma frase com um diálogo com um orientador chamado Aniceto, que inclusive teve o filme há alguns meses atrás, em cartaz no cinema, Nossos Ladores Os Mensageiros. E o papel de Aniceto foi feito por Edson Celular, que por sinal foi muito bom filme. Ele vem nos oferecer um diálogo fraternal que ele tem com Aniceto. E Aniceto, na base de orientador e coordenador de André Luiz nos estudos dele, diz o seguinte para ele: uma conversa fraternal entre amigos. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para o bem deverá aguardar e esperar para si sempre o melhor. Assim como todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para o mal
deverá aguardar e esperar para si sempre o pior. E ao final do diálogo, paternalmente, Aniceto chega para André Luiz e fala: André, isso não é promessa de amizade, isso é lei. Então eu vos pergunto, meus irmãos, que lei é essa? Que lei é essa que Aniceto se referiu a André Luiz? Qual seria o sentido e o propósito de todas essas frases, a razão para todos esses ensinamentos que todos esses benfeitores nos ofereceram? Será que tem algum objetivo ou não? Jesus como sendo o Messias do amor, a doutrina espírita como sendo o Consolador prometido. Paulo de Tarso, reconhecido historicamente como um dos maiores expoentes do cristianismo, Emmanuel como sendo o mentor de Francisco Cândido Xavier, que é reconhecido como a maior antena mediúnica psíquica que esse país já teve. E André Luiz, o estudante assíduo da eternidade, que nos deu sua parcela de contribuição, nos oferecendo os ensinamentos e todos os livros de sua autoria, psicografados pelas faculdades mediúnicas extraordinárias de Chico Xavier. Por será que tudo isso veio ao acaso? Será que tudo isso veio sem propósito e sem objetivo nenhum? Pois então, o objetivo eu falo para vocês agora, nesse exato momento. Fazer com que nós saiamos da cristalização e do véu da ignorância e entremos na luz e na esfera do crivo da razão. Eu queria estabelecer aqui 7 perguntas básicas para todos nós. Perguntas essas que nos servem como reflexão diante do que nós propomos hoje aqui, que o centro me propôs e eu abracei e aceitei. Agradeço muito pela oportunidade. 7 perguntas básicas para quando chegarmos em casa hoje, pudermos refletir diante da exposição de hoje. Quais são as 7 perguntas? Será que nós somos entregues à própria sorte? Ou será que nós somos regidos de forma soberana e justa? Será que nós estamos fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio? Podemos realmente fazer o que quisermos fazer? Ou será que a liberdade tem que ser usufruída com responsabilidade? Foram 5, faltam mais 2. A 6ª e a 7ª. Vale a pena fazer o bem ou não vale a pena fazer o bem? Vale a pena fazer o mal ou não vale a pena fazer o mal? Então, meus irmãos, são essas as 7 perguntas. Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar na lei de causa e efeito. A nossa exposição é sobre isso hoje. Para toda ação existe uma reação. Nas sábias e generosas palavras do físico e cientista Isaac Newton, aqui se faz, aqui se paga. Um pequeno provérbio popular. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Outro provérbio popular que a gente escuta muito. Eu escutei muito quando criança. Ou então, nas sábias e generosas palavras do nosso querido bom pastor Jesus, no momento derradeiro de sua prisão, quando os soldados vieram prendê-lo, e Pedro sacou a espada e foi proteger o bom pastor querido da prisão. E então Jesus, numa briga corporal de Pedro com um dos soldados, ele decepou uma de suas orelhas. E então Jesus chegou para ele e disse: Pedro, você acabou de perder uma de suas orelhas. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que Pedro merecia ter a orelha decepada da mesma forma que decepou do soldado? Não. Jesus quis dizer para ele: Pedro, você acabou de adquirir e contrair uma dívida da lei do meu Pai, que é a lei justa que rege a nós, que é a lei de causa e efeito. E Jesus sabia que um dia Pedro ia ter que sanar a dívida e limpar a sua economia espiritual. Jesus sabia que Pedro ia ter que sanar esse débito. E então Jesus generosamente, paternalmente, com toda a bondade,
e amor que tinha em seu coração, chegou para ele e disse: Pedro, guarda a sua espada, porque aquele que mata pela espada perecerá através da mesma espada. Olhe só que ensinamento extraordinário que Pedro deu, que Jesus deu a Pedro, da lei de causa e efeito. Ou então, no momento da insensatez do homem, quando ele criou uma lei antiga, código de Hammurabi, lei de Talião, olho por olho e dente por dente. No entanto, o homem, de acordo com sua insensatez, ele quis implantar essa lei em matéria. No entanto, é uma lei regente universal. Não é uma lei que possa ser implantada na matéria. O homem, ele não tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Ainda bem que já passamos dessa época. Então, meus irmãos, se considerarmos que a vida do Espírito ultrapassa a existência atual, vamos perceber que essa lei abrange muito mais do que possamos imaginar. Obra do acaso, obra do destino, ou sempre resultado das nossas ações e consequências das nossas escolhas. E então eu pergunto: será que essa lei, ela nos castiga e nos pune, nos dando a impressão de um Deus impetuoso, irado, abusado? Ou será que essa lei, ela nos educa e nos faz progredir, nos dando a consciência de um Deus amoroso, misericordioso e que nos oferece principalmente compaixão e paciência, para esperar o momento certo que sejamos merecedores da felicidade, quando o amor fizer parte da nossa plataforma íntima, que ainda não faz, porque não sabemos ainda amar da forma que Jesus veio nos propor. Ainda não. Estamos em processo de aprendizagem, e o amor que Jesus veio propor ao planeta ainda é fruto de muito estudo. Então, a pergunta que devemos fazer hoje ou mais tarde, quando chegarmos em casa, é: será que o que eu estou semeando vai me gerar boas colheitas para o amanhã? Será que o que eu estou plantando vai me gerar bons frutos para o amanhã? Então vamos aos nomes: lei do karma, lei da fatalidade, lei do destino, lei do retorno, lei da semeadura, lei da consequência, lei da reciprocidade, lei do plantio e da colheita, lei de ação e reação, e por fim chega a doutrina espírita com o nome de lei de causa e efeito. No decorrer dos séculos, no decorrer das décadas, essa lei ela veio tendo várias nomenclaturas e várias definições. Mas a pergunta que eu quero fazer aos irmãos queridos hoje na plateia é: será que o nome nos é importante? Não. O que nos importa é o impacto que essa lei causa em nossas vidas. Até porque o passado se reflete no hoje. E o hoje é que é a construção e a edificação dos pilares do amanhã. Pilares esses que podem ser harmoniosos, pacíficos, sorridentes e felizes no amanhã, se as nossas escolhas forem baseadas na justiça, no amor, na compaixão, na fraternidade, na generosidade e na bondade. Assim como pilares esses que podem ser baseados no sofrimento, na angústia, na dor e na infelicidade, se as nossas escolhas forem baseadas na crueldade, na insensatez, na injustiça ou na maldade. Existe um provérbio antigo do homem antigo que diz o seguinte: quem com lei pecar, com lei será julgado.
Quem sem lei pecar, sem lei será julgado. Então, se existe lei, existe julgamento. Mas e quem é que nos julga? Ah, Vitor, eu já sei, quem nos julga é Deus, como sendo o Pai Criador de todas as coisas, de todas as leis. Em verdade, eu vos digo, meus irmãos, que Deus não é um julgador. Ele nos oferece a lei, mas Deus não nos julga. Ele não é nem impetuoso, castigador, punitivo. Como é que ele nos julgará? Vitor, então eu já sei quem nos julga é Jesus. Também vos digo que Jesus não possui um tribunal íntimo. Não existe registro na história de que Jesus julgou alguém. Pelo contrário. Ele veio nos oferecer o amor, cujo pilar central era o perdão e a caridade. A caridade oferece indulgência e paciência com as imperfeições alheias. Então Jesus não é um julgador, não possui um tribunal íntimo. Vitor, mas se quem nos julga não é Deus e nem Jesus, então o que é que nos julga? A doutrina espírita, ela vem com a resposta para essa pergunta, nos dizendo que Deus implanta suas leis na nossa própria consciência. Quando agredimos as leis, agredimos a nós mesmos. Quando ferimos as leis, ferimos a nós mesmos. Então a resposta para essa pergunta é: quem nos julga é a nossa própria consciência. Por isso que quando os nossos irmãos que cometeram faltas e erros gravíssimos aqui, quando chegam no plano espiritual, chegam em condições muito difíceis, terríveis, consciência em estado de punição, remorso e um sentimento de culpa tão avassalador, que chegam no plano espiritual em estado de enlouquecimento. Porque no plano físico, quem sofre mais é a vítima, mas no plano espiritual, quem sofre mais é o algoz. É por isso que Chico, quando Guilherme de Pádua assassinou Daniela Pérez, que foi um crime da década de 90, ele chegou para a mãe de Daniela e disse: não deixe que esse rapaz seja julgado pela sociedade, apedrejado pela sociedade. E se você puder, perdoe. Porque Chico, com toda a grandeza espiritual, sabia que Guilherme de Pádua ia chegar no plano espiritual, ia ter crises de consciência muito fortes. E ia ter que sanar esse débito. Então, Daniela Pérez, claro, a gente se compadece, se solidariza com o ato brutal que ela sofreu. Então, no plano físico, ela sofreu mais. No entanto, no plano espiritual, quem é que ia sofrer mais? Guilherme de Pádua. Então, meus irmãos, nós somos herdeiros da nossa própria existência. E somos aquilo que fizermos de nós mesmos. O extraordinário e brilhante físico e cientista Isaac Newton descobriu através da matéria uma lei material, cujo nome deu a ela de lei de ação e reação. Nos explicando o extraordinário cientista de que quando nós imprimíssemos uma força, ela retornaria com a mesma intensidade. Ou seja, a reação seria proporcional à ação. A Bíblia, que é um livro sagrado, ela nos oferece também essa mesma lei como sendo uma lei espiritual com o nome de lei da semeadura, ou lei do plantio e da colheita. Nos oferecendo o livro sagrado, que o que nós plantarmos, nós colheremos. Se plantarmos rosas, colheremos rosas. Se plantarmos espinhos, colheremos espinhos. Ou seja, a colheita é proporcional ao plantio, à semeadura. A doutrina espírita vem nos oferecer essa mesma lei como sendo também uma lei espiritual, nos chamando de lei de causa e efeito, nos dizendo que o espírito é o causador da sua alegria ou da sua infelicidade, e que o efeito seria proporcional à causa, e as nossas escolhas nos gerariam consequências. Vitor, me responda uma pergunta: qual a diferença entre a lei que a Bíblia nos oferece, da lei da semeadura e do plantio e da colheita,
para a lei que a doutrina espírita nos oferece, que é de causa e efeito. Existe alguma diferença? Não. A proposta é a mesma. Ambas são leis espirituais. No entanto, existe uma discrepância gritante. Apesar da Bíblia ter alguns aspectos que nos dão a entender a reencarnação, seus adeptos preferem acreditar que não. Então vamos imaginar que de repente a Bíblia não seja adepta à reencarnação, coisa que eu não acredito. Mas imaginemos que a Bíblia ela não seja adepta à reencarnação. Não existindo reencarnação nos deixa um vazio e uma lacuna existencial, porque não consegue nos responder uma pergunta simples. O que nós colhemos hoje? Quando é que foi semeado? Principalmente para os nossos irmãos que têm problemas de nascença. Má formação encefálica, que deixa um irmão nosso preso em cima de uma cama e de uma cadeira o resto da vida, sem poder se locomover livremente, ou sem conseguir fazer seus asseios íntimos de forma independente, com liberdade. Má formação de coluna, não é? Não, má formação encefálica que deixa com problema de raciocínio e discernimento. Má formação de coluna que deixa os nossos irmãos presos em cima de uma cama o resto da vida, como eu disse. Ausência de sentido de visão, de audição, de fala, que faz com que o espírito se prive momentaneamente de belezas da vida, como belezas de comunicação, através de se comunicar através das mãos, sem conseguir contemplar a beleza dos outros irmãos, dos seres humanos, belezas externas da natureza, dos pássaros, conseguir presenciar e usufruir as cores maravilhosas da vida. Então, o que seria que esses nossos irmãos teriam feito para serem privados momentaneamente dessas belezas da vida e passar por provações tão difíceis de nascença, ou seja, sem explicação? E aí eu perguntei algumas das vezes, procurando respostas para as minhas perguntas íntimas, a alguns irmãos que são adeptos à Bíblia, qual a explicação para isso? E alguns deles me disseram que era a vontade de Deus. E aí eu vos pergunto, aonde estaria a justiça divina baseada no mérito e no demérito, sem consequência anterior e sem histórico, sem motivo, apenas para cumprir a vontade de Deus? Onde estaria a justiça para isso? Se não houver reencarnação. E então, também adquiri outra resposta, que era uma coisa, algo chamado maldição da hereditariedade. Sim, a gente sabe que a genética, ela nos oferece uma hereditariedade muito difícil, às vezes. Nós herdamos problemas físicos terríveis dos nossos antecedentes. No entanto, isso explica de forma material, mas é de forma espiritual, na questão da justiça mesmo. Por que espíritos teriam como consequência sofrer pesares terríveis na vida material e de repente outros nasceriam com a saúde plena e perfeita, sem sofrer esses pesares, sendo igualmente filhos de Deus? Como a justiça explicaria isso? E então vem a doutrina espírita nos explicar, à luz do espírito imortal, dentro do crivo da razão, da lógica, do consenso, que seria a ação da lei de causa e efeito em nossas vidas, através das reencarnações sucessivas. E então, essa lacuna e esse vazio espiritual, ele é respondido e nos oferece paz, consolo e esperança, com a certeza de que um dia seremos felizes, quando aprendermos a amar.
E aí, meus irmãos, vem André Luiz. Nosso querido irmão André Luiz, o estudante assíduo da eternidade, no livro Nosso Lar, nos fazendo uma reflexão tão importante. Quando a gente vai ler o livro Nosso Lar, nós nos interessamos logo em quê? Em como ele, enfim, seus desregramentos da vida material, como foi que ele foi parar no umbral, nas regiões hibralinas, quanto tempo ele passou lá, quando foi que ele chegou no Nosso Lar, que é a colônia escola, que no livro vem definido como Nosso Lar. E como foi que ele começou a estudar? De repente veio ao encontro do plano material aqui com Chico e as experiências que ele passou no plano espiritual, até começar a estudar e se encontrar com Chico e começar a oferecer os livros maravilhosos de sua autoria. Mas a gente não se atenta à introdução do livro. Na introdução do livro, André Luiz faz uma reflexão extraordinária. Ele diz o seguinte: irmãos encarnados, a Terra é uma oficina de aprendizagem. Estudem, se instruam, pelo amor de Deus, se informem. Ele faz um apelo para nós. Não deixem para acreditar na reencarnação e na vida após a morte só depois que vocês fecharem os seus olhos materiais. Porque senão vai ter passado uma vida toda cheia de erros e de faltas. E erros esses que vão ter que ser sanados, e débitos esses que vão ter que ser sanados. Então vocês prolongam o seu sofrimento. E logo depois dessa reflexão ele faz um apelo e uma pergunta muito pertinente: como transcendentes questões do infinito e da eternidade seriam respondidas por um simples baixar de pano? Ou seja, como questões que se referem a mérito, demérito, ação, resultado, escolha, consequência, seria respondido de uma forma tão simples e tão vaga, que seria apenas a vontade de Deus, sem explicação nenhuma. Então, como aqui já o dissemos hoje, vem a doutrina espírita nos oferecer a resposta para essa pergunta, nos dando tanto consolo, que seria a ação da lei de causa e efeito nas nossas vidas, através das reencarnações sucessivas. E aí o vazio existencial nos oferece paz e tranquilidade, porque temos a consciência de que um dia seremos todos felizes e que a Terra está passando por um processo de aprendizagem moral. E além de nos oferecer isso, a resposta para essas perguntas, a doutrina espírita ainda vai além. Nos dá a definição e ainda nos explica, tintim por tintim, como essa lei age em nossas vidas, nos dizendo o seguinte: a lei de causa e efeito é uma lei natural e universal. Natural porque vem da natureza e não tem como ser combatida ou refutada. E universal porque é uma lei criada por Deus. E sendo assim, ela é imutável. Dizendo-nos o seguinte: Deus rege suas criaturas com soberana justiça e bondade. Nos dizendo o seguinte: o homem é senhor de sua ação e totalmente dono de sua vontade. Ou seja, em poucas palavras, pode fazer o que quiser. No entanto, não é entregue à própria sorte. Porque nos diz que se o homem cometer a bondade, vai ter uma consequência boa para isso. No entanto, se ele cometer a bondade, vai ser responsabilizado por isso. E então, dessa forma, vemos a justiça. E percebemos que Deus é um Pai que não nos esquece nunca, está nos dando sempre lições de aprendizagem. Vitor, e essas lições terminam quando? Quando aprendemos a amar. Abraçamos a nós mesmos
travamos batalhas íntimas com nós mesmos, registramos nossas imperfeições, mazelas e más paixões, trabalhamos diante das encarnações, abraçamos a humildade, que é um pilar central que a doutrina espírita nos oferece, ter que abraçar a humildade, que não é fácil, não é simples, resgatar e pagar nossos débitos, resgatar nossos erros, e sendo assim, vamos aperfeiçoando, vamos avançando, vamos progredindo e vamos avançando, com a junta espiritual sob o comando generoso, amoroso e benfeitor de Jesus. E além disso tudo, além de nos oferecer tudo isso, a doutrina espírita ainda vai além. Ela nos dá as fases das consequências das nossas más escolhas. A doutrina espírita nos oferece 4 fases: arrependimento, expiação, reparação e renovação. Vamos estudar essas 4 fases para a gente ver o que significa cada uma. Vamos logo para a primeira, fase do arrependimento. Essa fase consiste de uma fase que o espírito sofre dores morais. O espírito tomando consciência, abraçando a humildade, tomando a consciência do mal que cometeu, tem crises de consciência terríveis, sentimentos de culpa e remorso que o destroem por dentro. É por isso que eu sou fã de Paulo de Tarso, com todo o mal que ele cometeu aos cristãos. E ele ainda teve equilíbrio espiritual para, de doutor da lei, se transformar em um verdadeiro servidor de Jesus. Não é? Porque ele manteve o equilíbrio íntimo, que nem todos os espíritos conseguem, em sua maioria, que chegam no plano espiritual com quadros realmente, com quadros de dores, enfim, que a gente não consegue nem mensurar aqui. Então, de certa forma, Paulo de Tarso tem que ser muito admirado, muito reconhecido por tudo que fez. Então, a doutrina espírita nos oferece esse alerta sobre a consequência para isso, e nos explica dessa forma que a fase do arrependimento seria uma fase de dor moral. Só que temos que ter muito cuidado com isso, porque tem alguns irmãos nossos que merecem o nosso respeito, que pensam que é nessa fase que, se o espírito se arrepender de coração e de forma verdadeira, imediatamente adquire a glória para a felicidade. A doutrina espírita vem nos dizer que não é bem assim, nos dizendo que o arrependimento, ele não é um passaporte para a felicidade. É importante para abraçar a humildade, tomar consciência do mal que fez e acelerar a sua reabilitação, porque o espírito, tomando consciência, muda suas conjugações íntimas e começa a enveredar por outras escolhas. Se vão ser boas ou ruins, ninguém sabe. No entanto, ele muda suas conjugações íntimas. Então Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos para o espírito de verdade: o arrependimento que for feito de coração e de forma verdadeira isenta o espírito dos seus erros? O espírito de verdade é muito claro quando responde: não. O arrependimento é importante porque acelera a sua reabilitação, mas não o absolve. Então Kardec pergunta: e o que é que o absolve? O espírito de verdade responde: a prática do bem. Pois o bem é sempre o bem, seja lá a forma que o conduz. E um ato de bondade toca, enobrece e sensibiliza o mais embrutecido, mais ríspido e mais calcificado dos corações. Então, com essa resposta do Espírito de Verdade, lembramos da frase de Simão Pedro, quando Deus diz que o amor é que cobre a multidão dos pecados. Vem Paulo de Tarso nos dizendo no livro Paulo e Estevão que as ações de bondade é a nossa fortaleza íntima para as más tendências. E Chico, quando diz que as ações de benevolência do homem
é o seu advogado, seja lá onde ele estiver. Então não é o arrependimento que nos salva da dor, que nos faz ser felizes, mas sim a prática do bem, o oferecimento do amor e da generosidade, sem espírito de recompensa e sem esperar nada em troca. Foi o que Jesus veio nos propor. A proposta de Jesus ela é tão clara que diz o seguinte: não ame apenas a quem vos ama, porque amar a quem vos ama é fácil, porque seria apenas um gesto de retribuição. O desafio é amar a quem não vos ama, ou seja, quem nos calunia, nos difama, quer nos destruir, nos oferecer o mal. Essa é a verdadeira paz interior, e quando a gente adquire a felicidade, quando a gente consegue fazer isso, oferecer mal com bem, oferecer ódio com amor. Então passamos da fase do arrependimento, lembrando que não é ele que nos oferece a felicidade, mas sim a prática do bem. O arrependimento é importante porque acelera a nossa reabilitação, mas não nos abençoa. Então, passando da fase do arrependimento, vem a fase da expiação. O arrependimento é um fazedor moral, a expiação é um fazedor moral, mas também físico. É a fase em que o espírito ele toma o lugar de quem lhe fez o mal, ou seja, o mal que ele ofereceu recai sobre ele como uma forma de lição. Na minha opinião, é a fase mais dolorosa. É a fase onde o espírito inicia o pagamento de sua dívida. Depois da fase da expiação, vem a fase da reparação. Se a fase da expiação foi o início do pagamento do débito, a fase da reparação é a continuação e, de certa forma, talvez, dependendo de como a lei interpretar as ações dele, é a fase onde ele termina o pagamento de sua dívida. Por quê? Porque é a fase onde o espírito ele faz o bem a quem ele fez o mal. Ou seja, é uma fase muito importante, que é uma fase de reconciliação entre a vítima e o algoz. Nos explicando a doutrina espírita, que o espírito ele não consegue ser feliz com algum remorso, rancor, uma mágoa ou um sentimento de ódio pelo irmão. É por isso que tem que ter a reparação. Não podem ter entraves espirituais para o espírito ele ter a felicidade absoluta e plena dentro de si mesmo. Passando da fase da reparação, vem a fase que todos nós queremos estar, que é a fase de renovação. É a fase onde o espírito ele conquista sua depuração íntima. Ou seja, o amor se transforma em sua plataforma mais íntima possível. Ele chega no plano espiritual com o título de Espírito Bem-aventurado. Ele não reencarna mais em expiação, ele reencarna em missões. Missões sublimes, cujo objetivo é apenas alimentar o amor já existente dentro de si mesmo. Vamos dar um exemplo de quem estava nessa fase? Chico era só amor. Era só amor. Chico dedicou a vida todinha para amar. E percebemos, claro, com os exemplos que ele deu, como um verdadeiro servidor de Jesus. Eu queria tirar uma dúvida, agora que passamos das fases, em relação ao animal. Falamos aqui sobre reencarnação, sobre vida após a morte, lei de causa e efeito, plantio, colheita e semeadura. Mas, às vezes nós perguntamos, mas o animal também reencarna. Então, como seria essa lei em relação ao animal? O animal não é incluído na lei de causa e efeito porque ele age por automatismo. Apesar do animal ele ter seu registro íntimo e sua individualidade, o animal ele ainda tem sua irracionalidade, movido pelo instinto e não pela consciência. O animal ele não discerne ainda, não tem discernimento entre bem e mal, justiça e injustiça, correto e incorreto. Ele ainda está passando pela fase de agitação e movimentação de alma, diferente de nós, porque o animal tem um princípio espiritual, nós temos o espírito bem formado. Saímos da cristalização
do instinto, estamos na esfera da consciência. Então estamos em fase de despertamento. Kardec ele tem uma frase muito interessante quando diz o seguinte: a alma da pedra dorme, na planta sonha. No animal ela se agita, mas é no homem onde ele desperta. Então o animal em relação à alma está na fase de agitação, de movimento. Nós estamos numa fase de despertamento, de consciência. Estamos começando a despertar para algo além disso aqui, porque a verdadeira vida não é aqui, é no plano espiritual, como Bezerra diz, que a morte nada mais é do que o espírito voltando para as suas conjugações químicas originais. Então eu queria só tirar essa dúvida, porque nós sabemos que o animal ele reencarna, né? Mas o animal reencarna com outros objetivos. Está se agitando, está se movimentando. Nós estamos já na fase de despertamento. Mas temos que ter cuidado para também não imaginarmos, não é? Através do nosso orgulho ainda, da nossa vaidade, da nossa soberba, que estamos muito à frente dos animais. É bem verdade que estamos à frente. No entanto, se olharmos notícias na televisão, perceberemos o quanto animalescos ainda podemos ser. Então temos que ter cuidado com isso. Enfim, eu queria contar uma história, porque nós aprendemos em teoria sobre a lei de causa e efeito, reencarnação, vida após a morte, mas agora eu queria mostrar na prática como é que a lei age. Eu queria contar uma história que se chama Adelino, o filho atormentado de um fazendeiro. No século XIX existia uma fazenda no interior de São Paulo, cujo casal recém-casados, a mulher estava grávida, tinham comprado uma fazenda, e a fazenda, ainda na época da escravidão, tinha tudo que uma fazenda competia nessa época, né? Escravos, capatazes, enfim. E a fazenda se sustentava pelo que produzia. Infelizmente, esse casamento e esse momento de felicidade foi interrompido de uma forma trágica quando, depois de 9 meses, a mulher ela foi dar à luz e infelizmente acabou não suportando a hemorragia e as complicações do parto, acabou desencarnando. O bebê viria se tornar e viria ter o nome de Adelino, iria crescer de uma forma saudável, e vamos dar um pulo um pouquinho na história, e ele hoje estaria com 21 anos, iria crescer sem as afeições da mãe. O pai tinha o dobro de sua idade, 42 anos. A relação entre pai e filhos era uma relação muito bonita, com muito respeito, de uma forma muito honrosa. Eles administravam a fazenda juntos, pescavam juntos, viajavam juntos, caçavam juntos. E, com tudo que a fazenda produzia, o pai de Adelino tinha 42 anos, Adelino tinha 21. Ele ia para a cidade vender tudo que a fazenda produzia. Era dessa forma que ele se sustentava. Só que o pai de Adelino, com muito tempo solteiro, assim, sozinho, evidentemente que tinha suas carências íntimas. E aí conheceu uma jovem de 20 anos, que os pais eram muito humildes, vendiam bolos, onde ele ia vender o que a fazenda produzia para adquirir seu pão e seu sustento. E lá ele se namorou por essa garota. Enquanto Adelino ficava com 2 capatazes, que eram o seu braço direito, Adelino ele administrava a fazenda do lugar do pai, até porque era o herdeiro, ele ia para a cidade vender. E lá ele conheceu essa garota, cujo a beleza diz ele de uma forma muito poética no livro, citando seus cabelos, seus olhos, a beleza física. E aí ele acabou se apaixonando por tanto tempo solteiro. Começou a paquerar, flertar a moça, ela também se interessou por ele, e aí ele pediu para casar com ela. Os pais refutaram e relutaram um pouco, mas acabaram aceitando. E aí ele trouxe a garota para a fazenda. Quando trouxe para lá, apresentou a todos, inclusive ao filho Adelino. Tinha 21 anos, ela tinha 20. E aí a gente já imagina o que aconteceu. Uma troca de olhares no início, através de hormônios e sentimento de falta de autovigilância, eles acabaram se atraindo pelo outro. E o pior aconteceu, se tornaram amantes. E durante a noite se encontravam e infelizmente traíam. Adelino traiu o pai e ela traiu o esposo, né? Só que aí
teve um momento em que os encontros calorosos durante a noite já não supria mais a carência dos dois. Eles chegaram a um infeliz pensamento, uma infeliz conclusão, de que só iam conseguir ser felizes com a ausência completa do pai de Adelina, planejaram um assassinato para ele. No momento em que ele adoeceu dos pulmões, estava acamado, no jantar ele foi tomar sopa. Um dos capatazes ficou ao lado da mesa e colocou um entorpecente na sopa. O outro ficou esperando dentro do quarto, que era o braço direito e tinha muita amizade com a Adelina. Adelina, como tramou isso, eles, enfim, foram cúmplices e ajudaram na tramóia. E aí, quando ele foi dormir, entorpecido pelo remédio que colocaram na sopa, infelizmente jogou o material inflamado enquanto ele estava dormindo, abriu o fogo e ele faleceu de uma forma muito brutal, muito dolorosa. Resultado: Adelino assumiu a moça, mas depois de um certo tempo que satisfez suas necessidades biológicas, não a quis mais. Depois de um tempo, jogou-a ao relento, abandonou-a, expulsou-a da fazenda. Com dores de consciência, porque também o pai se tornou seu obsessor, ele, com dores de consciência, ele não conseguia suportar os pensamentos que de certa forma vinham. Quando desencarnou, passou por um processo terrível, porque também mandou assassinar os capatazes, porque ficou paranoico no plano físico com o mal que tinha feito, pensando que ia ser descoberto. Enfim, mas aí, não imaginava ele que vinha a desencarnação. Desencarnou. Crise de consciências terríveis. Foi para as regiões ultralindas. Ficou lá durante muito tempo. Quando despertou para arrependimento, ele foi resgatado. Foi para uma colônia, um lugar chamado Mansão Paz. Lá ele começou a estudar as leis eternas e começou a estudar. Foi planejado sua reencarnação. Reencarnou. Desde menino começou a frequentar um centro espírita. Quando o rapazinho já começou a ingressar em trabalhos fraternais, obras de caridade, se tornou palestrante espírita. Dentro do centro espírita, conheceu uma bela moça e se casou. Com 42 anos, pouco antes, ele teve uma filha. Com 42 anos, ele começou a aparecer úlceras na pele, que sangravam e ele sentia muita dor. Depois, em algumas sessões mediúnicas, ficou constatado que ele ainda ia ter mais filhos. Ele adotou 2 crianças pretinhas, que ele disse que achava muito bonito aquela criança que ele teve com a companheira branquinha no meio e as 2 pretinhas assim do lado, contraste da cor da pele. Ele diz no livro, achava lindo. Mas aí depois ele ficou sabendo que ainda tem outro filho, o 4º filho. E aí foi abandonado num dia de chuva uma criança na porta da casa dele. E que ficou constatado depois no final do livro. Vamos dar um pulinho para a história não ficar muito longa. A filha que ele teve com a companheira do centro espírita era a esposa que ele tinha jogado ao relento, que tinha abandonado. Os 2 espíritos, as 2 crianças pretinhas que ele tinha adotado seriam os 2 capatazes. E a criança que tinha sido abandonada em sua porta seria o pai. Então vamos identificar as fases das consequências nessa história. O arrependimento que ele teve quando desencarnou através do mal que tinha feito. Mudou suas conjugações íntimas. Foi resgatado para a Mansão Paz. Começou a estudar. A expiação com as úlceras na pele quando ele fez 42 anos, que curiosamente foi na mesma época e com a mesma idade que ele assassinou o pai. E a fase da reparação, reparando os erros e fazendo o bem a quem ele fez o mal. Seria a mulher do pai que ele tinha traído na encarnação anterior e que tinha abandonado, os 2 capatazes que ele tinha assassinado, com medo de ser descoberto, ou com medo que de repente eles viessem a, falar para alguém e ele realmente ser descoberto, e o pai,
que tinha se tornado seu obsessor no plano espiritual. E aí a fase da reconciliação entre as vítimas e ele como algoz. Então, meus irmãos, a fase da renovação, que foi justamente ele vindo com o compromisso, como sendo cristão, fazendo obras de caridade, se tornou também palestrante no centro espírita e começou a oferecer a palavra, enfim, consolo, esperança e sentido existencial, que é justamente o que a doutrina espírita vem nos oferecer. Apesar que não é apenas na doutrina espírita que pode-se cometer o bem, pode-se cometer o bem em qualquer veículo, não é? Então percebemos assim, meus irmãos, que no tribunal íntimo de nossa consciência, o amor é quem nos absolve. O amor é quem nos absolve. Olha, nas Sagradas Escrituras de Israel consta que 100 anos antes da vinda de Jesus existiam 2 homens sábios. 2. Certa vez um jovem curioso se aproximou do primeiro homem sábio e fez a seguinte pergunta e indagação. Ele fez uma proposta. Como eu queria entender a Deus em suas máximas expressões de grandeza. Como eu queria encontrar a fórmula da felicidade e achar a resposta para todos os meus porquês. Mas eu não tenho tempo. E só poderia dispor do tempo em que eu pudesse ficar em pé com apenas um só pé. O homem sábio, o primeiro homem sábio, percebeu a profundidade daquelas perguntas e respondeu da seguinte forma: se eu fosse dar o que você quer, eu precisaria dispor da minha vida, da tua vida e da vida do tempo. E mesmo assim, ainda não seria suficiente. Ou seja, iria demorar muito. A gente leva tempo. Enfim, a doutrina espírita nos diz que o progresso íntimo do espírito é quase que infinito. Então imagine só. Imagine só se a gente consegue a felicidade plena, absoluta e perfeita em apenas uma encarnação. É até incompatível esse raciocínio, né? Então ele percebeu a resposta para essa pergunta, não é? E se retirou. Foi em direção ao segundo homem sábio. Quando chegou em direção ao segundo homem sábio, se aproximou e fez a mesma proposta. Mas todos me dizem que a vida é eterna e que a vida não cessa, que ainda existe uma experiência longa além do túmulo, mas eu estou tão ansioso, estou tão curioso, eu gostaria tanto de saber a resposta para todos os meus porquês, encontrar qual seria a verdadeira fórmula da felicidade e entender a Deus nas suas máximas expressões de grandeza. Mas eu não tenho tempo. Eu só poderia dispor do tempo em que eu pudesse ficar em pé com apenas um só pé. E então, o segundo homem sábio chegou para ele e disse: pois não, vou dar o que você quer. Fique na posição que vós propusestes. Imediatamente ele foi tomado por uma sensação de ansiedade e de empolgação. Meu Deus, finalmente eu vou ter o que eu preciso e o que eu quero. Então ele ficou imediatamente na posição, como um só pé, e ficou esperando a tão sonhada e almejada revelação. E aí o homem sábio chegou para ele e disse: preparado? Ele disse: sim, estou. Ele disse: ama? Então ele perguntou: ama? Ele disse: sim, ama. Ele disse: mas é só isso? Ele disse: sim, é só isso. Então ele retrucou. E todas as palavras, todas as escritas, todos os ensinamentos e frases do livro de nossa tradição. Então o segundo homem sábio chegou para ele e disse: tudo aquilo é explicação disso. Quem ama já não necessita. Quem não ama é que necessita de consequentes lições e aprendizagens. E chegamos à conclusão de que o amor é o sublime elixir da plenitude. O amor é a divina fórmula que desvenda todos os enigmas da vida. É nele onde encontramos a felicidade, porque ele cura a todos os nossos males. Todos os nossos males. Quando aprendemos a amar, adquirimos paz e harmonia íntima e somos felizes.
E chegamos à conclusão, percebemos assim, que Deus, quando olha o homem, não vê uma obra imperfeita. Ele vê uma obra perfeita em execução. Quando Ele nos vê como sementes, já nos ama como frutos maduros. Claro, frutos maduros muito mais à frente, né? Mas já não. Então todos nós somos um sopro de amor do Criador e estamos destinados a divinos frutos. Divaldo, no início de seus trabalhos, no início dos seus estudos, ele indagou Joana de Ângeles quando percebeu muito ainda a maldade do homem. Ele perguntou a Joana: o que é que eu posso fazer diante de um homem ainda tão perverso? O homem é muito mau. Por que é que o homem ainda se comporta desse jeito? Joana respondeu: saudade de Jesus, meu filho. A presença de Jesus foi tão grande na terra que faz com que todos os espíritos vinculados ainda às ondas inferiores do planeta sintam saudade de Jesus. Então Divaldo perguntou: e o que é que eu posso fazer diante de tudo isso? Ela disse: mate a saudade que todos têm de Jesus, porque eles sentem saudade e não sabem o que fazer com esse sentimento, e fazem o que fazem. Olha só a explicação, de uma forma tão generosa e com toda a maturidade espiritual de Joana de Ângeles, como sendo a mentora de Divaldo Franco. Então é o amor que nos salva, não é um simples arrependimento. Uma vez foi perguntado a um poeta qual a definição que ele dava de Jesus, o que ele achava que Jesus era para ele. Então ele disse: para o cego, a luz; para o faminto, o pão; para o enfermo, a cura; para o pecador, o perdão; para o viajante, o caminho; abrigo para quem está sozinho; para o perdido, a salvação. E ao final desse pequeno poema, ele arrematou dizendo: Jesus é tudo em nossas vidas, e a gente sem ele não é nada. Então o que é que Jesus é? A ponte. Jesus é a ponte que leva a terra ao caminho dos céus, em nome do sentimento do amor. Porque Jesus já sabe amar, nós ainda não. Estamos em processo de aprendizagem. Como Hannah Wolff diz, o rei solar, em comparação ao nível evolutivo moral da Terra, ele foi tão grande que dividiu os vastos históricos da Terra, antes e depois dele. Porque antes de Jesus, a Terra não tinha foco. Depois dele, se tornou uma oficina sagrada de aprendizagem. Então é com as máximas, as mínimas, as mais íntimas e profundas fibras do meu coração, eu respondo a vocês: vale a pena fazer o bem e vale a pena amar. Que aprenderam a amar, somos felizes. E assim, para encerrar, eu queria dizer a vocês uma frase de um matemático brilhante que se chama John Nash, que disse o seguinte: é nas misteriosas equações do amor que alguma lógica real pode ser encontrada. Porque tudo que a gente faz com amor, a gente encontra lógica para tudo e nos dá paz. Então, ao Centro Espírita José Eusébio, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu imenso obrigado. A essa plateia querida, meu gigantesco agradecimento pelos olhos e pela atenção de todos. Muito, muito obrigado. Qual é o seu centro? Oi? O seu centro espírita? Fraternidade Espírita Amor e Luz, lá no Farol. A gente abriu há pouco tempo. Tem mais ou menos uns 3 anos ou 2 anos que a gente abriu. Enfim, eu fui designado para fazer a prece final. Eu gostaria muito de fazer um Pai Nosso especial. E eu acho que é um Pai Nosso diferente. Eu espero que vocês gostem. Fechemos todos os nossos olhos. Respiremos fundo em nossas cadeiras para aumentar um pouco o nosso padrão vibratório e entrar em comunhão um pouco mais com o plano espiritual que está aqui presente, agindo em prol de todos nós. E imaginemos mais ou menos assim: Jesus, Mestre querido, agradecemos estamos
por mais uma oportunidade de aprender um pouco mais do teu coração. Estarmos juntos aqui, numa corrente de aprendizagem. Porque vós mesmo dissestes que quando tivesse reunido 2 ou mais em teu nome, lá você estaria. Então acreditamos que teu amor está aqui. Então, abraçando a humildade, eu queria pedir a permissão do nosso bom pastor querido para oferecer as palavras que tanto tempo atrás nos ensinaste, falando mais ou menos assim. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração que bate em cada ser vivo, num gesto de perdão. Pai nosso que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca e procura a verdade. Santificado seja a tua soberana justiça e bondade, glorificada seja a tua onisciência, tua onipotência e tua onipresença. Venha a nós o teu reino de amor e fé, justiça e caridade, compaixão, benevolência, misericórdia, fraternidade e amor. Seja feita a tua vontade. Mesmo que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o pão material, para me nutrir e me alimentar o corpo físico, suprir as necessidades das minhas células, mas também o pão espiritual, o pão da prece e da oração, com reflexões profundas à procura de boas respostas, intuições, conselhos, mas também o pão da mediunidade, como cordão fraterno, que una as mais elevadas esferas superiores, as mais densas e pesadas ondas inferiores das provas e expiações da terra. Perdoai as minhas faltas, os meus erros, com a mesma proporção de que eu possa perdoar os meus ofensores, mesmo que o meu coração esteja ferido, com a cicatriz amarga de um peito ressentido. Não me deixe cair na tentação da vaidade, da inveja e dos prazeres materiais e mundanos da terra. E me livrai-me de todo o mal, da tortura, do ódio e do mais baixo de todos, que é o sentimento de vingança, porque quando eu me vingo, eu me coloco abaixo do meu ofensor. E que mesmo diante de todas as experiências difíceis, que tenha vivências de dor, de sofrimento, de desespero, oriundo ainda de uma necessidade íntima, cujo objetivo é o progresso e o avanço espiritual, que diante ainda de tanta dor e sofrimento, assim como desespero, eu ainda tenha forças para levantar as mãos para o céu e dizer obrigado, Pai, por mais essa lição aprendida. E os sentimentos de Jesus, nobres e plenos, divinos, se instalem em todos os corações da terra, hoje, amanhã, para todos sempre, por toda a eternidade, onde estivermos. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Por favor, se certifique que o celular permaneça